Amigos, bom dia, minhas amigas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje no Semeador, essa casa pela qual nós temos tanto carinho. Nós temos, até pelas atividades que são desenvolvidas, nossos dois filhos fazem parte da mocidade e para mim é uma alegria muito grande a gente estar aqui buscando efetivamente um contato com o Evangelho, um contato com a doutrina espírita, que muito nos conforta, que muito nos esclarece. Eu vou só confirmar se as pessoas estão conseguindo ouvir o som direitinho. Vou só confirmar aqui com o pessoal, ver se está tudo ok. Da minha parte aqui parece que está tudo certo, mas é sempre bom a gente conversar e ver se está tudo ok aqui. Deixa eu perguntar para o pessoal. Acho que está tudo ok sim. A gente já está com as pessoas assistindo. A Ana Napoli já está conectada, então tá tudo tranquilo. A gente pode começar a nossa palestra de hoje, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando aprender um pouco mais sobre o Evangelho. A internet nos possibilita muitas coisas importantes, que é esse contato, mesmo que a gente não esteja fisicamente presente, mas que a gente possa estar em contato aí através das redes, e a gente pode ir olhando o chat aqui, então a gente consegue fazer desse momento um momento de amizade, de fraternidade. As pessoas podem ir colocando aí os comentários, tá? Se houver algum tempinho no final, a gente pode até responder alguma pergunta, alguma colocação. Isso sempre é positivo para a gente, para que a gente possa de fato aí utilizar a internet para que, enquanto a gente não pode estar fisicamente presente, a gente esteja conectados aí de coração e mente em torno do Evangelho. O tema para a nossa reflexão de hoje é um tema muito importante, que é o bom ânimo. O bom ânimo que é essencial para que a gente possa viver a vida e cumprir a parte que nos cabe. Quando nós pensamos na proposta do Evangelho, é muito interessante a gente olhar o que Jesus veio fazer na Terra. Jesus veio trazer a boa nova, que aliás seria uma tradução melhor da palavra evangelion no grego. Evangelho significa boa nova, boa notícia, notícia alegre, notícia feliz. E a gente queria começar fazendo uma reflexão, né? Como é que a gente pode receber uma notícia boa, uma notícia alegre, sem entusiasmo, sem felicidade, sem alegria? Quando a gente pensa nas boas notícias, né? A boa notícia, quando a gente recebe uma notícia que seja qualquer relacionada à nossa vida, aquilo muda o nosso estado, a gente fica mais alegre, a gente fica mais entusiasmado, fica mais feliz. E dessa forma, a gente deve receber a notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho não é uma notícia que deve ser recebida com tristeza, com acabrunhamento, com preocupação, com ansiedade. Embora muitos de nós talvez tenhamos ainda uma certa dificuldade de acolher essa boa notícia de uma maneira que nos traga realmente esse bom ânimo, esse entusiasmo, essa energia. E é curioso, porque isso não é de hoje. No livro Boa Nova, nós temos uma narrativa ali no capítulo 8, que é muito interessante. Aliás, o livro Boa Nova, ele merece sempre a nossa atenção, a nossa reflexão, porque ele traz informações muito interessantes acerca de outros personagens que não estão detalhadamente descritos no Novo Testamento. E um deles é o apóstolo Bartolomeu. Esse capítulo 8 ele vai tratar de uma maneira muito específica da conduta e da postura de Bartolomeu, que tem a ver com o tema da nossa reflexão de hoje. Eu vou narrar mais ou menos a história e a gente vai fazendo reflexões a partir dela. O que ocorre nesse capítulo de Boa Nova é que Jesus, percebendo que Bartolomeu estava assim, meio triste, meio desanimado, meio acabrunhado, meio pensativo, numa noite em que Pedro e a esposa estavam cuidando de afazeres inadiáveis, Jesus procura Bartolomeu e pergunta para ele, né? Bartolomeu, por que você está assim? Né? Por que você está assim com essa tristeza, com essa melancolia?
E aí Bartolomeu vai responder que ele está sentindo essa tristeza porque, apesar de ter recebido a boa nova, apesar de ter entendido a proposta de Jesus, pelo menos com relação à sua beleza, à sua profundidade, quando ele olhava para o mundo, ele ainda via muitas situações que o entristeciam. A vitória do crime, o jogo das ilusões e dos interesses, os desenganos. E isso fazia com que ele percebesse o grande contraste que representava esse reino dos céus que Jesus estava trazendo e aquela realidade que ele enxergava no mundo. Isso talvez seja uma preocupação, inclusive da atualidade, de muitos de nós que nos aproximamos do Evangelho de Jesus, de muitos de nós que nos aproximamos da Boa Nova, a gente perceber esse contraste. E às vezes, diante desse contraste, a nossa conduta é exatamente igual à de Bartolomeu. A gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, porque a gente vê aquela proposta do Cristo e a realidade do mundo, os desafios, que nem sempre são simples, e essa grande diferença entre as duas coisas. E aí Bartolomeu declina essa preocupação. Quantos de nós já não passamos por essa situação? Quantos de nós, às vezes, na atualidade, não estamos vivendo esse sentimento de desânimo, de pessimismo, mesmo tendo o contato com a Boa Nova, com a doutrina espírita? E aí Jesus vai começar a trabalhar dentro do coração desse apóstolo esse sentimento. E eu gostaria que hoje a gente sentisse como se o Cristo estivesse trabalhando esse sentimento dentro dos nossos corações. Porque é fundamental que a gente entenda o quanto a Boa Nova, o quanto o Evangelho deve ser recebido com entusiasmo, com bom ânimo. Mas não basta simplesmente a gente achar, a gente precisa mergulhar um pouquinho nas raízes desse nosso desânimo, na raiz dos nossos problemas, aceitá-los, entendê-los, trazê-los para cima da mesa, para que a gente possa ofertá-los ao coração do Cristo, para que Ele nos ajude a superá-los. E foi isso exatamente o que Bartolomeu fez. Bartolomeu, diante da pergunta de Jesus, ele colocou as suas preocupações, ele externalizou. E a gente deve desenvolver uma relação com Cristo, uma relação com Deus, que seja essa relação aberta. Que a gente possa falar dos nossos problemas, que a gente possa falar das nossas preocupações, das nossas ansiedades, mas que a gente também consiga escutar. E Jesus, diante dessas questões que Bartolomeu coloca, a vitória do crime, os jogos de ilusões, de interesse, os grandes desenganos, Jesus diz que veio fortalecer os discípulos nas estradas da vida, porque Jesus tinha plena confiança na vitória do bem. Jesus tinha plena confiança na vitória do bem. É isso que dá à postura de Jesus, ao ensinamento do Cristo, a força que ele tem até hoje. Jesus tinha plena convicção de que a terra, a vida, é uma estrada pedregosa às vezes, mas que conduz cada criatura aos braços amorosos de Deus. E ele, na resposta a Bartolomeu, vai enfatizar exatamente isso. Às vezes a gente olha para a nossa existência e a gente encontra situações desafiadoras, situações que a gente não compreende, situações que a gente tem que superar, dificuldades. E quando nós nos colocamos diante da posição de enxergar isso, nós não podemos perder de vista o alvo, que é o que Jesus está fazendo germinar na mente de Bartolomeu. O alvo é a vitória do bem. As estradas podem ser tortuosas, podem ser difíceis, podem estar cheias de buracos, mas elas nos conduzem aos braços do Criador. Para que a gente chegue lá, Jesus vai dizer assim para Bartolomeu: o trabalho é a marcha e a luta comum é a caminhada de cada dia. Esses elementos nos fazem refletir sobre 4 pontos importantes. O primeiro deles é que quando nós começamos a entender a vida pela ótica da doutrina espírita, que nos mostra que nós não somos criaturas cujo início se deu no berço e nem vai terminar com o túmulo, nós começamos a entender a vida como um estágio, como um caminho. A nossa existência material, seja a existência de 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90 anos, é um caminho. Um caminho para o qual nós vamos, através das experiências vividas,
progredindo um pouco mais, nos aperfeiçoando um pouco mais, desenvolvendo as nossas virtudes. A vida, portanto, ela não é algo que tem um fim em si mesma. A vida é um convite ao desenvolvimento de coisas que vão ficar para a eternidade. Aliás, o Espírito Emmanuel, ele tem uma definição muito bonita da vida. Perguntaram para ele, o que é a vida? E Emmanuel responde da seguinte forma: a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. Tudo aquilo que nós vivemos e que faz com que nós nos aproximemos dessa consciência de que somos seres imortais, temporariamente matriculados numa escola, a fim de desenvolver os valores para a imortalidade, nós estamos aí diante da vida vivida de maneira plena. E o trabalho é o meio, o recurso através do qual a gente vai desenvolvendo essas virtudes. As atividades do dia a dia, os passos comuns, as atividades cotidianas, no seio da família, no ambiente de trabalho, todos constituem convites a esse desenvolvimento. Porque se a gente for parar para pensar com um pouquinho de mais atenção, com uma perspectiva mais ampla, nós vamos entender que cada momento da nossa existência é uma oportunidade, que cada hora é uma dádiva divina, que cada instante em que a gente pode experimentar a vida, lidando com as situações, às vezes dolorosas, às vezes difíceis, é um convite para que a gente cresça, para que a gente possa se desenvolver. Bartolomeu entende essa proposta e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele faz a seguinte pergunta: mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? Eu vou traduzir aqui numa linguagem mais atual. Bartolomeu está perguntando assim: será que eu tenho que sempre fazer força para estar sempre bem, que eu tenho que estar sempre animado? O Evangelho exige isso de mim? E aí Jesus responde a ele de uma maneira muito bonita, porque Jesus diz assim: a verdade, Bartolomeu, não exige nada. A verdade transforma. A verdade não exige nada. A verdade transforma. Portanto, o entendimento do Evangelho não significam obrigações externas de posturas, mas desenvolvimento, portas adentro do nosso coração, de uma nova maneira de enxergar a vida, de enxergar as situações pelas quais a gente passa, as oportunidades e os desafios. Não significa uma imposição externa, assim, você tem que estar sempre bem. Mas significa uma compreensão que transforma a nossa maneira de enxergar as coisas. E essa maneira de enxergar as coisas transformada faz com que nós nos expressemos no mundo de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais otimista. E aí Bartolomeu começa a ter uma postura que às vezes é comum para muitos de nós. Bartolomeu começa a elencar os problemas. E é natural que isso seja feito. Eu acho muito bonito esse capítulo Boa Nova, porque Bartolomeu é muito honesto naquelas questões que ele coloca diante de Jesus. E ele vai começar a colocar: mas, mestre, às vezes existem insucessos nos negócios, às vezes existem problemas nas nossas atividades. Ele era pescador, nem sempre, A gente acha que a vida de pescador é muito simples, mas não é. Às vezes não conseguia pegar os peixes, às vezes ele tinha que lidar com negociantes que não eram de todo honestos. Então ele tinha os seus insucessos no negócio também. Ele vai dizer também que às vezes a gente tem perdas. Perdas não só de coisas materiais, mas afetos caros ao nosso coração, que às vezes voltam para a pátria espiritual mais cedo. Um pai, uma mãe, um filho. Essas perdas que são dolorosas para a gente. E às vezes isso se converte no motivo de muita angústia, de muita tristeza. E Bartolomeu vai elencar esses problemas. E Jesus vai endereçar cada um deles. Com relação aos insucessos nos negócios, Jesus vai dizer o seguinte: Bartolomeu, às vezes, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente não consegue concretizar uma determinada atividade, atingir uma determinada meta, muitas vezes isso é um convite para que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre as nossas buscas, sobre aquilo que nós estamos realmente querendo, porque é muito comum que a gente encontre pessoas que, mergulhadas nas atividades do cotidiano, do dia a dia, deixam
de analisar as prioridades da sua vida. Às vezes a prioridade da saúde, às vezes a prioridade da família, às vezes a prioridade do crescimento espiritual. E às vezes é num momento de dificuldade, de perda, que a pessoa começa a se preocupar com isso. Eu não sei se aconteceu com algumas pessoas, eu tenho um amigo que é muito curioso, ele dizia assim, que ele nunca tinha tempo para fazer exercício, cuidar do corpo, ele tinha que sempre estar trabalhando, fazendo muitas coisas, até que um dia ele teve um infarto. E aí no dia que ele teve um infarto, ele arranjou tempo para cuidar da família, para cuidar de si mesmo, para cuidar de outras coisas, para cuidar do corpo físico, que ele não cuidava com cuidado. E aí a gente começa a perceber o seguinte, o dia tem 24 horas para todas as criaturas. E todos nós empregamos essas 24 horas da maneira como nós estabelecemos aquilo que é importante para a gente. Mas muitas vezes a gente vai deixando que as coisas externas ocupem o nosso tempo, ocupem as nossas prioridades e a gente vai se desgastando, a gente vai se estressando. E o próprio corpo vai sentindo isso. Até que chega um momento que às vezes um problema de saúde, um insucesso financeiro, uma dificuldade maior, faz com que a gente rebalanceie as nossas prioridades. Porque os nossos padrões de sucesso no mundo ainda são padrões muito ligados à conquista financeira, ao sucesso dos negócios, à visibilidade, à notoriedade social, mas a gente esquece que essas coisas, sem um sentimento de plenitude, sem um sentimento de completude da nossa existência, podem ser grandes sucessos aos olhos externos, mas podem ser fragorosos fracassos se a gente não vive a vida de uma maneira plena. Então, os insucessos dos meus negócios podem sim representar aquele momento, aquele convite, para que a gente comece a olhar as nossas prioridades de uma maneira diferente, para que a gente comece a olhar a nossa vida de uma maneira mais ampla, para que a gente comece a observar aquilo que nós temos, às vezes, de mais precioso, próximo de nós, mas que a gente, às vezes, não dá a devida importância. Eu tenho um grande amigo meu, que mora em Goiânia, e quando a pandemia começou, ele me ligou e a gente estava conversando, e ele falou assim, Saulo, olha que interessante, né? A minha filha estava então com 7, 8 anos, disse que esse negócio de pandemia é alguma coisa muito boa. E quando eu ouvi ela dizendo assim, eu assustei, né? Falei assim, minha filha, mas como é que você diz um negócio desse? Por quê? Ela falou assim, não, papai, é porque a gente mudou para essa casa nova tem 3 anos. Mas até agora você nunca tinha vindo brincar comigo no jardim. O jardim é tão bonito, tão espaçoso, mas você nunca tinha vindo brincar comigo no jardim. E depois que a pandemia começou, essa já é a terceira vez que você vem brincar comigo no jardim. E aí ele, trazendo esse relato, eu achei muito bonito, porque aos olhos da criança, esse momento difícil pelos quais a gente passa é uma oportunidade de aproximação com o pai. E o pai teve a oportunidade de estar junto com a filha. Então, muitas vezes, aquilo que a gente entende como sendo um insucesso, na verdade, é um convite para repensar as nossas prioridades, para agir de maneira mais amorosa, para refletir sobre a nossa conduta. Chico tem um caso muito interessante de um amigo dele, lá no Grupo Espírita da Prece, que uma vez chegou para o Chico e falou assim, Chico, hoje eu não vou participar da reunião, eu não estou com cabeça. E Chico, olhando para o amigo, se compadeceu e perguntou, mas o que aconteceu? Me conta aí, por que você está desse jeito? E o amigo disse, Chico, entraram na minha loja, no meu comércio, roubaram estoque, roubaram o dinheiro que estava dentro do caixa. E eu fiquei muito triste com isso, Chico, porque eu trabalho muito e não entendo por que isso acontece, né? E Chico abraçou aquele companheiro, se compadeceu das suas dores, escutou com atenção, mas disse assim, mas meu irmão, não deixa de participar não, quem sabe você vem aqui, isso pode te fortalecer. E foi assim, gentilmente, né, conduzindo o companheiro até a sala de reunião. Quando ele chegou na sala onde estavam todos os outros trabalhadores, ele virou para eles e falou assim, gente, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso irmão aqui. Ele olhou assim meio assustado e o Chico continuou, porque ele acaba de devolver aquilo que não lhe pertencia. Porque às vezes a gente pensa que as perdas de coisas materiais são coisas que a gente tem e que a gente, quando se vê privado de utilizá-las, é como se a gente tivesse perdido, o que é um grande equívoco, porque tudo pertence a Deus. Nada do que nós temos é propriedade exclusiva nossa. Deus tem o mecanismo de entender quando aquelas coisas devem estar sobre as nossas mãos e quando as coisas não devem estar sobre as nossas mãos.
E para que a gente não fique angustiado com essa realidade, a gente precisa lembrar lá do Antigo Testamento, quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes as pessoas leem assim: o Senhor é meu pastor e tudo ele vai me dar. Não é isso que está escrito, né? Está dito que nada do que tenhamos necessidade efetiva irá nos faltar, porque um pai humano cuida dos seus filhos. Quem dirá nosso Pai, Deus, que não tem limitações, como é que ele não vai cuidar de cada uma das suas criaturas? Então, os insucessos da vida, às vezes, são esses momentos de repensar as nossas prioridades, os nossos caminhos, a nossa conduta. São oportunidades também. E Bartolomeu vai falar também sobre as perdas de pessoas, as pessoas que vão para a pátria espiritual, e o sentimento, muitas vezes, de desamparo, de angústia, de solidão que ficam naquelas pessoas que permanecem ainda na caminhada terrena. E Jesus vai relembrar a esse apóstolo que a realidade do Evangelho, no seu aspecto mais consolador, nos mostra que a morte, ela não impede as pessoas de manterem o amor vivo, o afeto presente. Ainda que estejamos operando em dois planos distintos da vida, o que o Evangelho nos traz de mais bonito para consolar é a realidade da imortalidade. Ninguém deixa de existir. Os nossos afetos continuam existindo na pátria espiritual. E a melhor maneira de nós honrarmos o amor que nós temos por eles é viver a vida com plenitude. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade quando uma pessoa parte, e é natural que a gente sinta tristeza. A tristeza, aliás, é uma emoção muito bonita, porque a tristeza, ela só existe quando algo fez diferença na nossa vida, quando algo nos foi caro e a gente sente a ausência daquilo. A tristeza, ela indica que houve algo de muito positivo na nossa vida e que agora não está presente. Porque se ele não tivesse nenhuma relevância, nenhuma importância, a gente nem preocupava com isso. A gente seria absolutamente indiferente. Mas quando a gente se sente tristeza, é porque a nossa vida teve algo, teve um presente que fez diferença. A gente deve honrar, a gente deve valorizar a nossa existência quando a gente passa por essas experiências. E a maneira da gente fazer isso é que a gente viva com intensidade, que a gente honre aquilo que esteve de bom na nossa vida, que agora pode não estar presente, mas se nós vivermos de uma maneira correta, nós vamos, de fato, abrir a possibilidade do reencontro. Eu estava participando de uma palestra virtual há algumas semanas atrás, lidando com mães que perderam filhos. E muitas mães, às vezes, elas, diante dessa situação que é muito dolorosa, elas perdem o gosto pela vida, elas perdem a felicidade, a harmonia, e às vezes começam a achar que a maneira mais rápida delas se encontrarem com seus filhos é ela abrir mão da existência, entrar numa situação de desânimo ou depressão e acelerar o processo da desencarnação. É triste, mas essa é uma realidade que a gente encontra diante dessa experiência dolorosa que é a perda de um filho. E a gente estava trazendo a grande realidade da doutrina espírita quando nos mostra as leis que imperam nos dois planos da vida. Porque se a gente não vive a vida com plenitude, com alegria, com possibilidades de crescer espiritualmente, quando a gente desencarnar, a gente não vai estar no mesmo estágio vibratório para poder auxiliar, para poder compartilhar, para poder reencontrar esses entes queridos. Às vezes a gente se coloca num estado tão fechado que a gente pode desencarnar e o filho está do nosso lado, mas a gente não perceber, porque a gente não afinou o coração com a alegria do reencontro, com a alegria da imortalidade, aproveitando a nossa existência para cumprir a parte que nos cabe e ao voltar para a pátria espiritual a gente ter a possibilidade de reencontrar. É muito o caso de André Luiz, em Nosso Lar, que ele desencarna, mas a mãe estava do lado dele, mas ele não a vê, diante dos seus preconceitos, da sua visão. Por isso, quando a gente está diante dessas perdas que nos ferem o coração, nos ferem a alma, lembremos que a melhor maneira da gente assegurar que a gente vai reencontrar os nossos entes queridos é viver a vida com plenitude, cumprindo a parte que nos cabe. Porque aí quando a gente desencarnar, se a gente estiver no mesmo estágio vibratório que os nossos entes queridos, nós vamos nos encontrar. Ainda que eles estejam numa situação mais dolorosa, nós vamos poder auxiliá-los. Agora,
Se nós estivermos no padrão de vibração inferior, se a gente estiver muito apegado a dores, angústias, a gente pode até chegar do lado de lá e não perceber esses corações amorosos que estão ao nosso lado. Por isso, a doutrina espírita ela é profundamente libertadora em relação a isso, mostrando que vale a pena amar, vale a pena construir afetos, vale a pena a gente fortalecer os nossos vínculos, porque ainda que estejamos temporariamente separados pelos laços da morte, do corpo físico, nós podemos sim, vivendo aquilo que a vida nos convida a experimentar, aquelas oportunidades que ela nos dá para crescer, a gente construir com segurança a possibilidade da reaproximação. E quando Jesus termina de conversar com Bartolomeu sobre essas realidades, Bartolomeu sai daquele local, ele está ali nas praias de Cafarnaum, e ele morava em Dalmanuta, e ele se dirige para a sua cidade. E quando ele chega lá, acontece algo interessante, porque ele começa a encarar a realidade. E a realidade de Bartolomeu, segundo nos narra Humberto de Campos, não é uma realidade simples. Os irmãos não o compreendiam. O pai, às vezes, o agredia. Os irmãos acusavam ele de mistificador, de estar traindo a lei, de estar seguindo Jesus, que na visão deles não era aquela pessoa que trazia os ensinamentos de acordo com a lei mosaica. E Bartolomeu, até então, antes dessa conversa com Jesus, ele tinha a seguinte atitude. Quando ele recebia esse tipo de agressão, ele reagia. E reagia, às vezes, o que Humberto de Campos dá a entender, às vezes ficando triste, às vezes revidando as críticas. Só que, a partir dessa conversa que ele teve com Jesus, ele percebeu que, ao invés de reagir perante as situações da vida, ele poderia agir. E essa ação, ela começava compreendendo aqueles que estavam à sua volta e que não haviam recebido o que ele recebeu, que era o contato com Cristo, a possibilidade de ouvir Jesus. Então ele olha para o pai dele, e o pai dele, com aquela postura agressiva, ele que antes se revoltava com relação a isso, ele começa a perceber, mas o pai dele não conhecia Jesus. Ele conhecia. O pai estava naquele estado porque ele não conhecia a mensagem do mestre. Ele tinha tido a alegria de conversar, de ouvir da boca de Jesus as verdades do reino dos céus. Então, como ele ia esperar que alguém que não conhecia o que ele conhecia de Jesus pudesse agir de uma maneira diferente? E ele, na medida em que ele pôde ouvir os ensinamentos de Jesus, ele tinha uma responsabilidade de exemplificar aquilo perante os que estavam à sua volta. Às vezes com a compreensão, às vezes com o silêncio que acalma, mas entendendo que se nós temos a alegria de conhecer a Boa Nova, de conhecer o Evangelho, e aí eu vou trazer para o presente, de conhecer a doutrina espírita, é muito natural que nós vejamos as situações de uma maneira diferente dos outros. O que nos coloca numa posição não de acusar, não de agredir, mas de cooperar naquilo que é possível para cada um de nós. Essa compreensão dá para Bartolomeu a possibilidade de desenvolver ferramentas mais efetivas para lidar com as dificuldades naturais da vida. E quando ele busca essa possibilidade, ele começa a entender que o reino dos céus, a mensagem do Evangelho, é algo que começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a partir do momento em que nós vamos, de fato, buscando internalizar essa mensagem, que a gente vai conseguindo construir essa fortaleza íntima pela transformação da nossa maneira de enxergar pessoas e circunstâncias. A narrativa de Humberto de Campos é muito bonita, porque ela diz que Bartolomeu dormiu aquela noite e no dia seguinte ele foi para o trabalho. E durante o trabalho, ele era pescador, ele começa a ter uma atitude diferente. Ele começa a sempre ter uma palavra de incentivo, de fortalecimento, de esperança para aqueles companheiros que trabalhavam com ele. Essa narrativa é muito importante para cada um de nós. Porque não basta que a gente compreenda o Evangelho. É preciso que a gente o leve para o cotidiano das nossas vidas. Para que diante das dificuldades que às vezes a gente tem da nossa família, do ambiente de trabalho, a gente possa externalizar a luz
que nós recebemos do Evangelho. Aliás, já dizia Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Cada criatura tem dentro de si uma luz, uma centelha, que pode ser acesa pelo ensinamento do Evangelho, se nós nos dispomos a internalizá-lo e a refleti-lo para aqueles que estão à nossa volta. E que alegria maior do que essa da gente poder acender uma luz, às vezes numa noite escura. Porque às vezes a gente pensa nas dificuldades, e elas existem, elas são muitas, mas é exatamente aí que uma pequena luz faz diferença. Às vezes uma palavra de incentivo, um silêncio de compreensão, uma atitude amorosa, um exemplo sem palavras, pode fazer com que a situação se altere completamente. Às vezes a gente pensa que a situação está muito complicada, mas é importante a gente lembrar que o trabalho do discípulo do Evangelho é exatamente esse. É brilhar aonde existe escuridão. Por duas razões muito simples. Porque aquele que acende a luz do Evangelho dentro do próprio coração, em primeiro lugar, não fica ele na escuridão. O primeiro beneficiado do incentivo, o primeiro beneficiado do otimismo, é aquela própria pessoa que constrói esses sentimentos postos lá dentro do coração. E ele pode servir de orientação, de guia para aqueles que estão à sua volta. E numa noite muito escura, uma pequena vela pode fazer muita diferença. E quando a gente é convidado em situações dolorosas, sombrias, acender a luz em nosso coração, uma luz que representa a paz, a tolerância, a fraternidade, a caridade, nós devemos entender isso como uma tarefa muito importante. Porque não adianta nada a gente acender uma luz, uma vela, no meio da rua, meio-dia. Não vai fazer a menor diferença. Mas às vezes, quando a situação está muito sombria, uma luz pode fazer toda a diferença. Uma pequena vela pode fazer toda a diferença. Então não desdenhemos as pequenas atitudes que a gente pode ter na conquista dessa paz interna, que nos convida a internalizar o Evangelho, a desenvolver essa esperança, essa confiança na vitória do bem, o otimismo, para que a gente tenha bom ânimo diante das situações da vida. Se a gente tivesse que resumir o que é que representa essa lição preciosa que Jesus legou a Bartolomeu, mas que reverbera para todos nós temos 6 estágios distintos. O primeiro estágio é o estágio da informação. A gente se aproximar da mensagem de Jesus, através do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, de outra leitura, e a gente tem informação do que Jesus trouxe como ensinamento, como orientação. Mas esse é só o primeiro estágio. O segundo é que a gente deve refletir. A gente deve pensar sobre aquilo. A gente deve analisar e analisar colocando, como Bartolomeu fez, os problemas concretos, para que a gente não fique na superficialidade da reflexão, que às vezes acontece, né? Eu sei que aqui no Semeador não, mas às vezes a gente vai para uma palestra, e aí quando a palestra termina, a gente pergunta para a pessoa assim: e aí, como é que foi a palestra? Foi lindo! E do que você gostou? Gostei de tudo! Mas a pessoa não consegue refletir sobre aquilo que foi colocado, porque às vezes a gente deixa na superficialidade, a gente não se compromete com a reflexão, não se compromete com a análise. E esse é o segundo passo, é importante, que a gente realmente confronte. Ah, mas e isso em relação a essa situação? E esse aspecto com relação àquela ocorrência que aconteceu? Para que a gente possa pensar sobre isso. O terceiro aspecto é a gente internalizar. A gente começa a olhar na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a única, como é que aquele ensino, como é que aquela orientação ela pode se materializar, ela pode se manifestar. E depois a gente precisa voltar para o mundo. Porque não basta a gente se informar, refletir, internalizar e se afastar do mundo. O mundo é o campo de trabalho, é a escola de aperfeiçoamento, é a academia do espírito, onde a gente vai de fato demonstrar, vai exercitar aquilo que a gente aprendeu. Mas aí voltar não reagindo, mas agindo. E aproveitar as oportunidades de trabalho, é o quinto ponto, entendendo o trabalho como sendo essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Aqui não é só o trabalho do ponto de vista material, mas qualquer ação útil que a gente possa desempenhar, seja no seio da família,
da sociedade, do ambiente de convívio social, das atividades religiosas. Tudo isso representa essa oportunidade, porque é através do trabalho que nós vamos nos aperfeiçoando. Não é a perfeição que tem como mérito o trabalho, é o trabalho que aperfeiçoa. E dentro do ambiente de trabalho, a gente parte para o sexto ponto, que é expressar com palavras, sentimentos e atitudes o otimismo, o bom ânimo que o Evangelho nos convida a ter. Humberto de Campos encerra sua narrativa falando que Jesus, no sábado seguinte, vai falar novamente. Ele conta aquela passagem que fala que um homem descobriu que havia num terreno um grande tesouro. E aí ele volta, ele vende tudo que tem e vai lá e compra aquele terreno. E essa passagem de Jesus, ela tem um sentido muito profundo, para que a gente possa encerrar a nossa reflexão dessa manhã com ela, porque ela nos convida ao estabelecimento de prioridades. Uma vez que a gente tem entendido que o Evangelho é o caminho de luz, é o caminho de paz, é o caminho de redenção, que a gente possa colocá-lo dentro das nossas prioridades. Que a gente possa, às vezes, trocar aquelas horas do dia que, às vezes, a gente compra, né, coisas que não são as melhores. A gente emprega o nosso tempo, às vezes, à tristeza, ao desânimo, à crítica, à incompreensão. E a gente troca esse bem precioso que são as nossas horas por esses elementos que não nos trazem a felicidade real. Que a gente consiga entender que se o Evangelho é para a gente um tesouro, se o Evangelho é uma fonte de paz, uma fonte de felicidade, uma fonte de entendimento, a gente precisa, às vezes, deixar de gastar tempo com outras coisas e nos dedicarmos a esse estudo. Que seja no Evangelho no lar, que seja participando das palestras, que seja lendo um livro, mas que a gente comece a empregar as nossas horas, porque aqui o símbolo precioso da narrativa de Jesus é o bem mais precioso que nós temos são as nossas horas. E o que é que nós estamos, aonde que elas estão sendo empregadas? A gente passar a utilizá-las na conquista desse que é o caminho, a verdade, a vida, como Jesus nos disse. Do Evangelho, que é a boa notícia, a notícia alegre. Jesus veio para fortalecer o nosso bom ânimo, entendendo que o Evangelho é aquele roteiro para que a gente possa passar pelas estradas do mundo, que não vão ser sempre simples, mas que mesmo quando forem desafiadoras, a gente não perdeu o alvo de vista. O Evangelho é uma notícia alegre. Lembremos que Jesus nos disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus nos disse, relembrando o salmista, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós o fareis, e muito mais. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para vos preparar um lugar. Olha que mensagem maravilhosa. Jesus dizendo que prepara um lugar para os seus discípulos. Mas não basta que o mestre prepare. Nós precisamos estar em sintonia com essa consciência, com essa certeza da vitória do bem, para que a gente possa ter condições vibratórias de adentrar nesse local que o Cristo prepara para a gente, que não é somente o local que a gente vai depois de desencarnar, mas é um estado de espírito, um estado de ânimo que pode começar aqui e agora, desde que nós tenhamos o bom ânimo de amar, de servir, de espargir alegria, confiança, fé. E o dia de hoje, esse domingo, é a maior oportunidade que nós temos de começar esse processo. Nesse momento atual, de construir portas adentro do nosso coração, essa confiança. Mudando a nossa maneira de encarar pessoas, circunstâncias, situações e buscando contribuir, aproveitando a oportunidade que temos de estarmos vivos no dia de hoje, contribuir com alegria, contribuir com paz, contribuir com amor. Um elemento fundamental para que a gente possa fortalecer isso e que a gente nunca deve deixar de utilizá-lo é a oração. A oração que nos momentos mais desafiadores fortalece as nossas convicções, reforça o nosso ânimo, nos traz a certeza de que somos amados, de que Deus não nos abandona nunca,
de que mesmo nas situações mais dolorosas, existem sempre mãos que nos protegem, que nos auxiliam, nos conduzindo às experiências e posturas que nós necessitamos. Nem sempre aquelas que nós queremos, porque nem sempre o que a gente quer é o melhor. Mas as mãos de Deus sempre nos envolvem para que a gente possa ter aquilo que nós necessitamos. Que a gente possa se lembrar desse recurso precioso para fortalecer o nosso ânimo, para nos trazer bom ânimo. E eu gostaria de encerrar essa nossa manhã trazendo uma página muito bonita de Emmanuel, quando o benfeitor nos diz assim: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se te ferem, pacifica desculpando. Se te caluniam, pacifica servindo. Se te menosprezam, pacifica entendendo. Se te irritam, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes geram somente feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Nunca ergas o braço para ferir ou abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, servindo sempre. Compreendendo que o tempo, Senhor de todas as coisas, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz no mundo e a alegria no mundo é um dom de Deus, começando de nós mesmos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça nessa manhã, para que nós tenhamos o bom ânimo de seguir o Evangelho, de buscar efetivamente trazer essa alegria de termos compreendido a mensagem de Jesus e convertê-la no farol que guia as nossas existências. Eu convido a todos nesse momento para que a gente possa fazer a nossa oração de encerramento dessa manhã, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui através da internet, agradecendo aos trabalhadores do semeador que tão zelosamente oportunizaram para que a gente pudesse aqui estar conversando e que a gente possa fechar os nossos olhos agora, elevar o pensamento ao alto e agradecer a Deus nosso Pai pela bênção da vida, pela bênção de conhecermos o Evangelho, pela bênção dos bons espíritos que nos envolvem em vibrações de paz, de luz, de harmonia, de saúde, e que nós possamos, Senhor, diante de todas as bênçãos que recebemos, diante de tantas concessões e oportunidades que a vida nos oferece, desenvolvermos o sentimento de gratidão, como a semente plantada em nossos corações, que através dela consigamos fazer produzir os frutos de paz, de bom ânimo, de esperança, de fé e de confiança. Se conosco, querido amigo, hoje e sempre, que assim seja. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja. Nós agradecemos imensamente aí a presença de todos, né? Em função da característica aqui que a gente está utilizando um vídeo, a gente não vai conseguir ouvir os trabalhadores que estão lá, mas a gente gostaria aqui de, em nome de todos os que nos oportunizaram esse momento de reencontro, agradecer o trabalho, agradecer o esforço das pessoas que fazem parte do semeador e esperar que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.